Amém. Vamos lá. Vou pegar aqui. Amém, irmãos. A gente terminou agora, a gente está terminando o mês de abril, né? E junto com esse mês, a gente estamos terminando a nossa leitura bíblica anual do mês de abril, cujo tema é Libertos em Cristo. Amém? Então, durante todo esse mês, nós ministramos aqui, pregamos, ensinamos a respeito da liberdade que Cristo conquistou para nós. Né? Falamos aí de diversos aspectos aqui, irmãos. Foi um mês que a gente falou bastante sobre a nossa liberdade em Cristo Jesus, quem nós somos em Cristo. Né? Tratamos bastante esse tema. E a gente está finalizando agora o mês de abril, tá? Dessa leitura. E vamos entrar no mês de maio, cujo o tema da nossa leitura bíblica será revelação de Deus, como Deus se revela a nós. Uma coisa que eu ia pedir por gentileza, pessoal do som, para botar retorno para mim aqui, por favor. Se tiver, bota um pouquinho mais, porque eu não quero falar mais alto. Então, a gente falou, vai ser agora o tema revelação de Deus, como Deus se revela a nós. E hoje aqui é o último mês, é o último domingo de abril, em que nós estamos fechando o tema Libertos em Cristo. Tá? E eu fecho esse tema hoje trazendo uma pregação que tem o título Livres para Servir ou Livres para Amar. Tá? Toda a liberdade que Deus tem para nós, ela tem um propósito. Né? Ela não é uma liberdade que, Deus nos libertou para quê? Né? Essa pergunta ela é importante. Então, Deus nos libertou para uma finalidade. Deus libertou cada um de nós para um propósito. E o propósito de Deus em nos libertar é que nós servirmos como Jesus serviu. É que nós amemos como Jesus amou. Esse, inclusive, é nossa missão, né? Essa é a nossa meta, ser como Ele, servir como Ele, amar como Ele. Então, nós fechamos esse tema de liberdade falando, o propósito da nossa libertação foi servir, foi amar. E não tem texto melhor que explique sobre isso, que é o texto da última ceia de Páscoa que Jesus teve com seus discípulos. Inclusive, na nossa leitura anual, já entramos no Evangelho de João. Então eu vou ficar no Evangelho de João, porque a gente já está lendo o livro de João, que revela quem Deus é. Então hoje nós vamos ler João 13 e vamos aqui conversar sobre esse tema. Vamos ler por gentileza. 13:1. Bota por gentileza na NTLH, tá? Na nova tradução na linguagem de hoje. Vamos lá. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém, mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Jesus respondeu: então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês estão todos limpos, isto é, todos menos um. Só um momento, por gentileza, todo menos um. 12. Depois de lavar os pés dos discípulos,
Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor. E tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e mestre de vocês, lavei o pé de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Afirmo a vocês, o empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que enviou. Segura aí, por gentileza. Agora vai pro 31, por favor. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada. Por meio dele é revelado também a natureza gloriosa de Deus. Guarde esse versículo. Por meio de Jesus é revelado a natureza gloriosa de Deus. Guarde esse versículo. 34. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Vai. Se tiverem amor uns pelos outros, vocês todos saberão que vocês são meus discípulos. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado por essa reunião aqui. Deus, que estamos juntos para receber de Ti graça, renovo, fé, força. E também estamos aqui juntos para dar ao Senhor. Dar o nosso coração, dar o nosso ouvido, dar a nossa atenção, dar o nosso coração, o centro do nosso coração a Ti, Senhor. Hoje é uma manhã para que a gente seja recolocado, Senhor. Deus, no lugar, seja colocado na posição que o Senhor tem para nós. E também para que o Senhor, Pai, seja colocado de volta no centro do nosso coração. Que muitas vezes tira o Senhor de lá e a gente entra no centro. Obrigado pelo Teu amor, porque o Senhor, Pai, é um Deus de graça, de misericórdia. O Senhor é um Deus, Senhor, que derrama, como a Tua palavra diz, graça sobre nós, Pai. Graças a Deus o Senhor não pensa como a gente. Graças a Ti o Senhor não pensa como a gente. Deus, fala conosco nessa manhã, nos ajuda a extrair aqui desse texto tão maravilhoso, Pai, verdades para a nossa vida, que transformem a nossa vida, o nosso coração, que nos deixem mais parecido com Jesus. Assim oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, livres para servir, livres para amar, assim como Jesus amou, amém? Irmãos, eu queria, antes a gente vai falar 3 pontinhos simples, para que a gente guarde no coração. Só que eu queria que a gente entrasse aqui nesse pequeno texto que a gente leu. É um texto muito profundo e de algo que aconteceu. Esse foi um evento histórico. Jesus estava no final da vida dele, ou seja, já tinha passado ali todo aquele período de milagres. Jesus já tinha feito ressuscitar gente. Jesus já tinha feito cego de nascença voltar a enxergar, coisa que nunca ninguém viu antes. Jesus já tinha feito paralítico andar. Jesus já tinha feito de tudo, irmão. Tudo que é milagre e que a gente nem imagina que ele fez, ele já tinha feito. Porque a Bíblia fala, né, que não daria para escrever em livros o que Jesus fez. O Evangelho de João fala isso. Mas ele já tinha feito tudo, ali era o final da vida dele. Ele estava prestes a começar o sofrimento dele. Era a conclusão. Esse jantar de Páscoa era a conclusão de tudo que ele fez, esse jantar ia revelar. Então, para Jesus, em outros evangelhos, fala que ele falou assim, eu quero muito estar nessa Páscoa com vocês. Eu quero muito, eu estou ansiando. Outros evangelhos falam isso. E ele mandou. Jesus, nesse jantar aqui, ele era o anfitrião. Ele mandou organizar tudo para os discípulos. Ele falou, vai lá, acha um lugar, já está tudo certo, está tudo bonito, está tudo pronto. Eu sou o anfitrião desse jantar. Esse jantar de Páscoa vai ser o jantar especial. Né? Não está escrito aqui, mas eu creio que ele falou, esse momento vai ser um momento especial. E era o fechamento da vida de Jesus. Foi esse jantar que a gente acabou de ler. Né? Foi esse jantar que a gente acabou de ler. Ou seja, era o último jantar de Páscoa. Os últimos momentos de Jesus na terra.
Momento especial. Ele era o anfitrião, ele não era o convidado. Ele era aquela pessoa de maior honra, porque ele era o anfitrião. Ele estava recebendo os seus discípulos. E aí, às vezes a gente vê no Instagram, né, expectativa e realidade, né? Quem já viu isso aí no Instagram? Expectativa. O cara pensa no negócio, qual é a realidade? Aquela coisa que é murcha, né? Então, o que é interessante, irmão? Quando os discípulos, eu quero que vocês pensem comigo, quando os discípulos ouviram isso, Jesus falou, ó, o meu tempo está chegando e a gente vai jantar. Quando eles ouviram isso, a gente não tem como concluir, mas os estudiosos dizem que ele falou assim, que eles poderiam ter pensado assim, opa, chegou a hora, é o momento dele falar, ó, você vai ser esse, você vai ser esse, você vai ficar do meu lado, o momento de nomeação dos discípulos. A cabeça dos discípulos começaram a pensar assim, talvez, isso é uma possibilidade. Por quê? Jesus, quando ele andou na terra com aqueles discípulos, ele estava, e a gente já falou isso aqui diversas vezes, Jesus estava mudando completamente o que aqueles discípulos pensavam. Eles já haviam pré-formatado o que era religião, eles já haviam pré-formatado como seria a libertação que eles idealizavam. Nessa época, eles eram servos de Roma. Roma era um império. Então, eles pensavam o quê? Vai vir o Messias, e Jesus é esse Messias, e ele vai estabelecer um trono e vai nos libertar de Roma. Nós seremos uma nação livre. Então, quando Jesus falou assim para ele, ó, esse é o momento, está chegando a minha hora e eu vou fazer um jantar com vocês. O que eles poderiam ter pensado? Chegou a hora que a gente vai ser nomeado. Chegou a hora que ele vai estabelecer o reino dele. Ele vai colocar o reino político dele, vai acabar o nosso sofrimento com Roma. Vai acabar, esse é o momento. E talvez, irmãos, esse seja, muitas vezes, a nossa expectativa como discípulo. A gente coloca uma expectativa sobre o Evangelho, sobre Deus e sobre Cristo, que a gente espera que Deus supra, que Deus atenda às nossas expectativas. Só que Jesus, irmãos, com esse jantar, Jesus mudou completamente o que aqueles discípulos pensaram. Lá no Evangelho de Lucas, que relata o mesmo episódio no Evangelho de Lucas, só que lá fala uma coisa muito interessante. Diz assim, que os discípulos brigavam entre eles durante o jantar para saber quem era o maior. Olha que interessante, irmãos. O que acontece? Aí, vamos voltar aqui. O que acontece? Jesus, a Bíblia diz que a gente acabou de ler. Num determinado momento do jantar, Jesus se levanta, deixa a sua capa, que era uma roupa que ele usava, e bota uma toalha de servo, se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos, né? Ele faz um trabalho. O que acontece? Naquela época não se usavam sapatos fechados. Naquela época usavam-se sandálias abertas. E as sandálias e as estradas não eram pavimentadas, não existia asfalto, era muita sujeira. Naquela época também não existia rede de esgoto muitas vezes. Então as pessoas faziam as suas necessidades nas estradas. Então quando alguém dava o hábito de se lavar os pés antes de entrar na casa de uma pessoa, era um protocolo de saúde, era um protocolo de higiene, era um protocolo que, se foi chamado para o jantar, cara, você precisa lavar o pé e a mão, porque se a tua mão está imunda. Às vezes as pessoas pisavam ali nas necessidades, aquilo se misturava com o pé. Então, toda vez que uma pessoa era convidada para ir na casa de alguém, tinha que lavar o pé antes. Tinha que fazer isso, por diversas razões. E aí, o evangelho que a gente leu disse que no meio do jantar, Jesus se levanta, tira a sua capa, bota uma toalha, se abaixa e começa a lavar os pés daqueles irmãos. Então, qual é a expectativa que os discípulos tinham? Quando Jesus viu que ninguém fez isso, quando Jesus viu que ele preparou tudo, mas os discípulos entre si, e aí alguns estudiosos dizem que eles estavam brigando entre si porque estavam tentando eleger quem seria entre eles que iriam lavar o pé um dos outros. Isso é uma expectativa. A briga começou, talvez, porque ele falou assim, caramba, ninguém lavou o pé. Quem é que vai lavar o pé? Quem é que vai lavar o pé? Aí eles começaram a brigar. Por quê?
talvez eles estariam aguardando naquele momento, falou, eu? Lavar pé, desculpa a expressão, é o caramba, meu irmão. Eu quero a minha posição. Desculpa por essa expressão aqui. Irmão. Lavar pé, nada. Que lavar pé, porque o lavar o pé era uma função de um simples escravo, de um simples funcionário. Ninguém queria lavar o pé. E aí, os estudiosos dizem que talvez eles estavam brigando, porque ele falou, não, eu não vou lavar o pé, não. Eu não vou perder aqui a minha nomeação. Ele vai me ver lavando o pé, talvez eu perca a minha nomeação. Não, aí eles começaram a brigar entre si. E aí Jesus olha aquela situação, levanta e lava o pé. Então, qual era a expectativa dos discípulos? E qual muitas vezes é a nossa expectativa? Meu irmão, hora de honra, é hora de saber onde eu vou colocar, o quem eu vou coordenar, é hora de saber se eu vou começar a pregar, é hora de saber qual é o grupo que eu vou começar a liderar. E qual é a expectativa? Deus se levanta e ensina o principal propósito da missão de Jesus foi esse, você sabia? Que esse momento foi o principal propósito da missão de Jesus. Então, olha o que Filipenses 2,5 fala. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que devia ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo. Então, o propósito de Cristo naquele momento foi mostrar para aqueles homens que esse era o propósito de Deus. O principal propósito de Deus era se esvaziar da sua divindade e se humilhar ao ponto de se fazer como um servo, como um serviço mais inútil que alguém possa ver. Então, às vezes, qual é a expectativa? Poder, honra, quem eu vou, né? E qual é a realidade? É Deus se levantando para lavar os pés dele. Expectativa e realidade. Então, irmão, essa era aquele contexto, aquele jantar era muito importante para nós. Estava conversando com a Betânia aqui dentro. Irmãos, às vezes, o nosso coração, esse coraçãozinho que você tem aí, esse coraçãozinho que eu tenho aí, que nós temos aqui, eu digo o nosso coração humano, tá? Eu digo a nossa natureza humana. Ele é profundamente corrupto, irmãos. É o que a Bíblia ensina. Então, essa lição que Jesus deu para a gente, ela precisa estar constantemente diante dos nossos olhos, para que, quando a gente perceber que o nosso coraçãozinho corrupto se desviou para algum canto, a gente precisa voltar para a ceia e falar, meu Deus, eu fui chamado para servir como Jesus. Eu fui chamado para amar como Jesus, porque Ele ensinou isso aos seus discípulos. Então, qual era a realidade? O maior ser o menor. Qual era a realidade? O serviço humilde. Qual era a expectativa? Trono político, reino daqui, conquistas daqui, né? Expectativa humana. Qual era a realidade? Propósito da nossa missão. Ser como Ele, amar como Ele. Sabe por quê, irmãos? Milagre não muda ninguém, não. O Pedro, desse que a gente leu aqui, o Pedro, ele já tinha andado por sobre as águas, irmão. Pedro tinha andado por sobre as águas. Pedro tinha curado gente. Tem um determinado momento ali que Jesus dá poder para eles. Falou assim, ó, vocês vão sair, vocês estão recebendo a minha autoridade. Vai lá. E eles vão e começam a curar pessoas. Meu irmão, milagre, autoridade para fazer milagre não muda ninguém, irmãos. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que os discípulos chegaram para Jesus todos felizes. Senhor, os demônios fogem da gente. A gente curou. Aí Jesus falou assim, ó, se alegra por ter o teu nome escrito no livro da vida, rapaz. Não se alegra por essas coisas, não. Então, o nosso coraçãozinho, irmão, ele é profundamente corrupto. Esse ensino de Jesus precisa estar gravado no nosso coração. Milagre não muda ninguém. A gente está só na introdução para que a gente entenda o contexto. São só 3 pontos. 3 pontos objetivos e rápido. Mas, irmãos, eu não quero que você saia daqui com 3 pontos, com receita para você fazer, não, irmão. Eu estava lá dentro e falei, meu Deus, eu preciso pregar rápido, e é verdade. Eu preciso ser objetivo, eu preciso dar 3 pontos claros para que os irmãos lembrem daquilo que foi ministrado. Mas aí, cara, conforme eu fui vendo, eu falei, cara, eu não posso sair daqui
sem mostrar o impacto que esse jantar teve na vida daqueles homens. E eu, como discípulo de Jesus, preciso, mais do que saber 3 pontos, eu preciso saber da natureza do nosso Deus. Lembra do que a gente leu aqui? Ó? Vou até voltar para aqui. Ó. Agora, a natureza divina do Filho do Homem é revelada. E por meio dessa natureza, é também revelada a natureza gloriosa de Deus. Meu irmão, essa atitude de Jesus nos mostra a natureza gloriosa de Deus. Então, quem é o Deus que criou os céus e a terra? É o Deus que se esvazia, é o Deus que se humilha, é o Deus que se baixa diante de mim para lavar o meu pé. É o Deus que se presta a fazer um serviço que eu considero inútil, porque eu ainda tenho meus olhos fechados. Mas Ele quer que os meus olhos se abram. Essa é a natureza, porque Deus não quer que a gente siga receita, irmão. Evangelho não é seguir receita. Não é você fazer aquilo, ó, se eu fizer isso, o resultado é isso aqui. Não, esquece isso, irmão. Esquece isso. O Evangelho é a gente absorver quem é o Deus que nós servimos, que é revelado em Cristo Jesus e o que Ele fez por nós, amém? Então, essa é a realidade. Esse foi o maior propósito na vida daqueles homens. Então, o principal ensino desse versículo que ficou para nós é: Jesus lava os pés do discípulo. Isso aí virou, em muitas igrejas, um ensino para a igreja. O fato de uma atitude comum na época, o próprio Deus se levantar para fazer isso. Como eu já falei, era um serviço feito pelo menor funcionário da casa. Engraçado, quando não havia menor funcionário, era feito pelo menor filho daquela família. Filho mais novo, que era visto com desprezo muitas vezes. E ele fazia isso, né? Então, irmãos, eles estavam discutindo porque talvez suas expectativas estavam erradas. Então, hoje aqui, Deus está alinhando as nossas expectativas com a dele. Alinhando o nosso coraçãozinho, meu irmão, porque em nós existe um coração que precisa todo dia voltar ali, ó, para o caminho de Deus, amém? Então, Jesus repreendeu essa atitude, ensinando que no reino de Deus, a verdadeira grandeza está em servir, não em ser servido. Jesus fez exatamente o oposto do que o mundo espera. E para fechar essa introdução, o que o mundo espera hoje? Bom, vê se você concorda com o que eu vou falar. Antigamente, quanto mais antigo são os tempos, as pessoas menos pensavam em si mesmas. Às vezes, a mãe se sacrificava para que a família fosse construída. O pai se sacrificava para que a família fosse... Existia sempre um propósito maior do que si mesmo. Ainda que as pessoas fossem egoístas, existia um propósito de se manter uma família, de se ter uma casa, de se almoçar na mesa, ou seja, diversos costumes antigos, de se tratar bem em visita, da questão da hospitalidade. Hoje nós vivemos, qual é a nossa realidade de hoje? Eu digo de todos nós. Todos nós. O eu está no centro, irmão. Hoje já é um assunto da psicologia que a felicidade da pessoa é o que mais importa. Então, isso conecta como no nosso dia? O contraste da atitude de Jesus com a nossa realidade atual, onde muitas vezes o eu, o status próprio nosso, como as pessoas vão me ver, né? O nosso eu está na frente. Às vezes tem rede social, né? A pessoa quer mostrar uma vida irreal, vê a vida dos outros irreal. Por quê? A felicidade da pessoa hoje é o foco, irmão. E isso é extremamente perigoso. Então, o chamado de Cristo para nós hoje como igreja é a quebra desse padrão. É quebrar essa mentalidade dentro da igreja. Não é lá fora, não. Primeiro é aqui, irmãos. Primeiro é dentro de nós, para que o mundo veja. Para que o mundo veja quem somos nós de verdade. Amém? Então, ó, primeiro tópico, anota aí. O serviço que é fruto da comunhão. Serviço que é fruto da comunhão. Às vezes a gente pode se limitar a achar que o que Deus quer que a gente trabalhe e sirva. Não é isso. Eu gosto muito de um versículo que diz o seguinte. 1 Coríntios 1:9, Paulo fala assim, o apóstolo Paulo: fiel é Deus,
o qual nos chamou para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, nós fomos chamados para comunhão, para ter comunhão com Deus, com o seu Filho. E essa palavrinha comunhão, ela significa assim, ela significa você dividir com o outro aquilo que é seu. Então, Deus, ele nos chama para quê? Em Cristo, ele dividiu quem ele era conosco. Ele dividiu a sua glória como o amor. Ele deu o seu Filho, o Filho dele habitou entre nós, nos amou, ele dividiu consigo quem ele era, conosco. Ao ponto de Jesus falar assim, lá na oração de João 17. Jesus falou assim, Pai, eu sou um contigo. É comunhão aqui. Eu tenho comunhão contigo, Jesus falou. Pai, eles têm comunhão com a gente. Eles são um em nós. Então Jesus estava dizendo que o chamado que ele estava fazendo para aquelas pessoas é para que eles pudessem ter comunhão com o próprio Deus e com Cristo. Isso é maravilhoso. Nós temos comunhão, nós somos um com a morte e com a ressurreição de Cristo. Então essa palavrinha comunhão, ela é extremamente importante, porque às vezes a gente pode achar que Deus quer que a gente faça. Então o que Deus quer que eu faça? Vou fazer. Acaba fazendo um monte de coisa, se cansa e acaba abandonando. Ou fica cansado. Por que às vezes acontece com a gente, irmão? Porque a gente primeiro não entendeu comunhão. Primeiro a gente não compreendeu que Deus nos chama de filhos, antes de chamar-nos de servos. Que Deus, antes de ser um patrão, porque Ele é o patrão, Ele é o dono do universo. Mas para nós, antes de ser patrão, Deus é pai. E um pai, e um bom pai, ele quer que todos os seus filhos estejam próximos a ele. Um bom pai compartilha com o filho da sua natureza. Ele faz tudo pelo filho. Então assim é Deus. Às vezes você está cansado e eu estou cansado porque a gente não entendeu primeiro comunhão. Ou entendeu, mas desviou. E acha que tem que fazer muita coisa. Meu irmão, às vezes, você aqui dentro da comunidade vai ter que ficar sem fazer nada. Vai ter que sentar na cadeira e realmente não fazer nada. E está tudo bem, você continua sendo filho, eu continuo sendo filho. Porque o primeiro chamado de Deus para nós é comunhão. É sermos um com Ele. Isso é tão maravilhoso, fazendo uma rápida alusão ao Antigo Testamento. Olha o que Deus fala para Moisés quando ele liberta o povo do Egito. Imagina, meu irmão, milhões de pessoas, 5, 6 milhões de pessoas no deserto. Uma confusão, não é verdade? Era assim o povo de Israel. O que primeiro Deus faz? Moisés, você vai construir uma tenda para mim e eu vou habitar no meio do povo. Eu quero estar lá, no meio da muvuca. Eu quero estar no meio da galera, desculpa a expressão. Isso chocou o coração, isso fez aqueles israelitas pirarem. Por quê? Na época, as divindades tinham templo em montanhas. As divindades das outras nações, o templo não era no meio do povo. Só o sacerdote podia subir lá na montanha para poder habitar. Ou seja, um Deus distante, um Deus longe. O Deus de Israel, o pai de Jesus, não. Ele falou assim, eu quero estar no meio do povo. Eu quero estar no meio do povão. A minha presença vai estar no meio do povo. Naquela época, mediada por Moisés. Hoje, mediada por Cristo. Ele é o nosso mediador. Então, olha que diferença. Deus é Deus do povão, irmãos. E Deus é Deus do povão. E outra coisa, quando Jesus veio, Jesus fez a mesma coisa. Ele andou no meio do povão. Quem é povão hoje, irmão? Povão hoje não estou falando com discriminação, mas povão hoje é a elite? Você considera povão os milionários? Não estou falando que é ruim ser milionário, não. Você considera povão político? Não. Povão, onde eu sempre gosto de falar, é a Uruguaiana no dia 24 de dezembro. É o Saara, desculpa, no dia 24 de dezembro. Aquilo é povão. Geral lá, meu irmão, se apertando para poder comprar. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele sendo Deus, ele estava no meio do povão. Tocava em pessoas que os religiosos não tocavam. Ia a lugares que os religiosos não queriam ir. Quebrava pensamentos e padrões da religião daquela época.
Então, e ele começou a afirmar o quê? Eu sou Deus, eu sou filho de Deus. Então, isso significa que Deus, ele anda no meio da gente, irmão. Deus é Deus do povão, acessível a qualquer um. Deus não é Deus distante. Então, primeiro, isso para falar o quê, irmão? Que primeiro ele nos chamou para essa comunhão. Quando a gente fala que a gente vai ter comunhão com Deus, não é com o presidente da república, não, é como seu pai. Talvez você não teve um pai, ou teve um bom pai. Deus, ele quer se revelar como um pai para nós. Como um pai, como comunhão. Então, qual foi o propósito? Essa ação demonstra bondade divina, irmão. Eu costumo falar aqui diversas vezes em pregações. Deus, antes de mandar Jesus, ele não falou assim, ó, lá do céu, ó, vou mandar meu filho aí, hein? Vou mandar o Messias. Mas primeiro, ó, vocês se ajeitem. Dá teu jeito. Vocês fiquem bons. Porque meu filho não vai descer nessa bagunça aí, não. Vocês primeiro se arrependam. Quando vocês forem para a igreja, bonitinho, aí eu mando meu filho. Deus não fez isso. Deus primeiro desceu para conviver com a imundície do ser humano. Conviver no meio. Aí, quando ele andou no meio, amando quem não merecia amor pela sociedade, mas diante de Deus, era digno do amor de Deus, aí ele falou, ó, agora vocês precisam se arrepender. Porque eu vim aqui, eu estou andando no meio de vocês, eu sou Deus. A bondade chegou até vocês, agora vocês se arrependam. Entende a diferença? Esse é o nosso Deus. Somos chamados para comunhão, em primeiro lugar. Então, ponto 1. E aí, diante dessa comunhão, qual é o resultado? Quando eu entendo que Deus desceu, me amou, andou comigo e abriu essa porta de comunhão comigo. É serviço. É que eu comece o quê? A imitar Ele. É que eu sirva como Ele serviu. É que eu ame como Ele amou. Então, aí sim, irmãos, não vai ter cansaço? Vai, pô. Vai ter muito cansaço, mas é com uma mentalidade diferente. Aí, vai ter dor? Claro que vai ter dor. Vai ter doença? Vai ter doença. Mas a gente já experimentou dessa comunhão. É muito melhor quando a gente entende que Deus é o nosso Pai e depois Ele é nosso Senhor. Porque primeiro a gente tem o amor dEle como Pai na nossa vida. Então, em primeiro lugar, somos chamados à comunhão. Aquele ambiente de jantar que ele estava com os seus discípulos era um ambiente de comunhão. Né? A Bíblia fala lá no início, do trecho que a gente leu, Jesus amou os que era dele e amou até o final. Então é um convite divino para a união íntima e participante com o Filho de Deus. Essa comunhão não é apenas proximidade, é o compartilhar da sua vida, do seu amor e do seu propósito, vivendo unidos conosco como um só corpo. E é como uma fonte que transborda. Quando temos comunhão com Ele, nosso foco sai de nós mesmos e vai para o nosso próximo. Amém? Glória a Deus. Em contraste com o mundo, para fechar esse ponto, é o seguinte, Gálatas 5:13. Olha o que Paulo fala. Porque vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade, mas não usem, então, dessa liberdade para dar ocasião à vontade humana de vocês, à carne. Mas sirvam uns aos outros. Olha que interessante. Chamados, libertos, para quê? Para fazer o que eu quero? Não. Fui liberto para servir. Outro dia eu estava conversando quarta-feira aqui com o irmão e falei que às vezes, né, a gente estava conversando alguns assuntos, falei que às vezes a gente faz algo diante de Deus e sabe que aquilo não ofende a Deus, porque a gente tem uma fé livre, mas aquilo às vezes ofende o nosso irmão do lado, leva o irmão do lado a pecar. Aí o que Paulo fala nesses casos? Você gosta de comer carne naquele caso, né? Mas se o seu irmão acha que aquilo é pecado, deixa de comer carne, meu irmão. Abre mão desse prazer. A consciência do teu irmão vale mais do que o teu prazer de comer carne. Entende? Então, isso é um sacrifício para Deus de verdade. Isso é servir o próximo. Então, é para essa
Deus não nos chamou para ser livres e bater no peito e falar que eu faço o que eu quero, não. Esse tipo de liberdade é uma liberdade de criança, infantil. E Deus não nos chamou para sermos crianças, Deus nos chamou para sermos filhos maduros, amém? Tópico 2, irmão, permitindo que Cristo nos renove. Meu Deus, já foi 30 minutos, olha isso. Permitindo que Cristo nos renove. Vamos ler os versos 6 a 10. Bota aqui, por gentileza, do que a gente já leu. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. De repente, chega a vez de Pedro. Quando chegou perto de Simão Pedro, Pedro perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? O senhor está doido? Desculpa, gente. É possível? Como você, sendo Deus, lavar o meu pé? Jesus respondeu, calma, agora você não entende o que eu estou fazendo. Porém, mais tarde vai entender. Aí ele fala, Senhor, nunca lavarás os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave-me também minhas mãos e minha cabeça, pediu Simão. Irmão, isso é muito importante. Olha o que Jesus responde para ele. Aí Jesus disse, quem já tomou banho está completamente limpo. E você precisa lavar somente os pés. Todos vocês estão limpos, isto é, todos menos um. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você já é limpo. Você que crê em Cristo como seu Senhor, não estou falando você que é da religião evangélica, não. Estou falando de Jesus que você crê em Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Crê que Ele desceu do céu, crê que Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia, que Ele nasceu da Virgem Maria, e etc. Você já é uma pessoa limpa diante de Deus. Deus já te vê como alguém puro e santo. Deus já te vê dessa forma. Então você também precisa se ver como alguém limpo. Você precisa se ver como alguém que foi salvo. Não é alguém que está fazendo algo para ser salvo. Né? Às vezes a gente acha que salvação é lá no final da vida. Não, irmão, salvação é o início da carreira. Salvação é o início da vida, não é o final da vida. Ele nos salva para me viver uma vida nova hoje. Então, se veja como alguém limpo por causa do sangue de Jesus, não por seus méritos, por causa do que Ele fez por você. Agora é o seguinte, meu irmão, nosso pé ainda pisa nessa terra e a sujeira ainda pega no nosso pé. A primeira lição aqui que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos é que nós ainda caímos e pecamos. Quem aqui disser que não erra, por favor, me conta como é isso. Porque todos nós cometemos pecados. A sujeira que está no nosso coração, da nossa natureza, sempre vai se agarrar no nosso pé. Sempre, porque a gente está caminhando aqui. A gente está andando, irmão. A gente não fica preso aqui dentro. Eu aqui dentro sou uma beleza. Agora, quer saber como eu sou? Convive comigo. Aí que a gente vê quem nós somos de verdade. Irmão, todos nós cometemos. Então, o que Jesus estava ensinando para ele? E eu acho interessante que essa sujeira que se agarrava no pé das pessoas era para limpar, era um hábito de higiene, né? Limpar o pé, mas também a sujeira infeccionava e causava doença no pé. O pecado, irmão, na nossa vida ainda infecciona a nossa caminhada, ainda nos deixa doentes, ainda deixa a gente com pus. Né? Então Jesus estava falando assim para ele, você não precisa de lavar a cabeça mais não, meu filho. Saulo, você não precisa não, você já está limpo, mas você precisa todo dia da água para limpar o teu pé. A Bíblia nos chama de santos, é assim que a Bíblia te vê, só que ela fala que você precisa se santificar cada dia. Olha que doideira, como assim? Eu sou santo ou eu tenho que me santificar? Não, você é santo, mas você se santifica cada dia. Então, essa lavagem de pés que ele ensinou, essa sujeira, causa doença, infecciona. Assim é o pecado em nós, irmão. Então, nós precisamos deixar que Deus toque no nosso pecado. Por que o tema desse tópico é permitindo que Jesus nos renove? Porque Pedro disse que Jesus não podia. Jesus não obrigou ele. Você vê Jesus falando, cala a boca, rapaz. Não. Jesus falou assim, se você não deixar eu lavar, você não é mais meu discípulo. Meu irmão, Deus, ele é humilde. Deus é humilde.
Então você precisa, olha que doideira, você precisa deixar Deus pôr a mão no teu pecado. Você precisa deixar Deus pôr a mão na inveja que você alimenta. Você precisa deixar que Deus ponha a mão no orgulho que você ainda alimenta. Na dureza de coração, na mentira que você ainda fala de forma desenfreada. Estou falando uma mentira e outra não, porque às vezes a gente pode pecar e se arrepende. Mas se você tem o hábito de mentir constantemente, você precisa deixar que Deus toque nisso. Você precisa deixar que Deus toque na imoralidade sexual, que às vezes você comete sem estar nem aí. Deus está querendo tocar nesse pecado. Para quê, irmão? Para limpar, irmão. Ele está querendo limpar, ele está querendo tocar na nossa sujeira para limpar, para que a gente tenha um pé sadio e que a gente caminhe sem sofrer, sem ficar com o pé doente. Paulo fala assim, ó, vamos nos desembaraçar do pecado que se agarra tão firmemente em nós e que nos atrapalha na caminhada. Então, Deus ele pergunta, Saulo, você vai deixar ou você vai continuar pecando e me ignorando? Entende? Ninguém está falando aqui de perfeição, irmãos. Está falando de sinceridade diante de Deus. Senhor, eu ainda minto. Me ajuda. Senhor, por favor, eu ainda cometo, imoralidade sexual e acho que está tudo bem. Senhor, tire isso de mim. Lavagem diária. Lavagem com a palavra só dos pés, irmão. Só dos pés. Porque nós já somos limpos, amém? Então a ideia focal, a ideia central aqui, Pedro tentou impedir. Porém, precisamos deixar Jesus tocar na sujeira do nosso pé. Não é religião, lidar com as nossas falhas, lidar com as nossas feridas. Às vezes a gente se converte e permanece orgulhoso, porque o nosso orgulho vem de uma ferida lá atrás, que a gente não quer voltar lá, não quer pensar nisso de novo. E Deus está nos chamando a revisitar o passado. Não para fazer uma regressão, não é isso não, irmão. Uma hipnose, não é isso não. É para ele cicatrizar a ferida que está lá atrás e que ainda brota. Ele quer entrar nesse lugar. Não ignore os seus sofrimentos passados. Volte lá com Cristo. Isso é deixar Jesus tocar nos nossos pés. Isso é deixar ele limpar a nossa vida. Só quem permite ser limpo e restaurado por Jesus tem condição de limpar e ajudar o próximo com verdadeira humildade. Quando a gente toca na ferida de alguém, não é para ofender a pessoa. Quando a gente toca no pecado de alguém, quando a gente toca numa sujeira na vida de uma pessoa, é para curar aquela pessoa. É para restaurar aquela pessoa. Nós estamos sendo Jesus para aquela pessoa. E, infelizmente, muitos ainda tocam e expõem outros. Expõem as pessoas em público. Muitas vezes a pessoa ouve um problema e vai contar para o outro, aquilo vira uma fofoca. Não, irmão, em nome de Jesus, não. Então, a sujeira dos nossos pés causam doenças e nós precisamos deixar ele limpar. Amém? Para passar para o último ponto para a gente terminar, Pedro foi sincero. Pedro falou assim, Jesus, não, você não. Aquilo mostra uma sinceridade de Pedro. Você é santo, eu sou pecador, não toque em mim. Deus gosta de sinceridade, irmão. Deus gosta de coração sincero. De chegar diante dele e falar assim, é isso, eu sou assim mesmo. Deus gosta de sinceridade, irmão, em nome de Jesus. Isso mostrou. E outra coisa importante também, o pé, ele é a parte mais inferior do corpo, irmão. Pé é algo que não tem muito significado, só que Deus, ele se importa com cada parte da nossa vida, irmão. Cada detalhe. Aquela ideia de pensar assim, não, Deus é muito ocupado para pensar nisso. Não esquece isso, meu irmão. Ele importa com cada detalhe da nossa vida que ainda precisa ser lavado. E quando Pedro fala assim, de modo nenhum vai lavar meu pé, isso mostra que muitas vezes nós não queremos abandonar nossas próprias ideias. Muitas vezes a gente não quer deixar Deus mudar a nossa mente. Não, porque eu aprendi assim. Né? Não existe amizade entre homem e mulher. Não existe, porque meu pai traiu minha mãe e tal. Deus quer entrar nesse lugar. E a gente não abre mão dos nossos pensamentos e ideias para que ele mude a nossa mente. Então deixa ele, meu irmão. Abre mão dessa obstinação, desse pensamento que não está de acordo com a palavra de Deus. E lá Pedro falou, não, nunca lavará meus pés. Jesus falou, olha que interessante, se você não me deixar tocar nessa parte, você não é mais meu discípulo. Olha como é que isso é importante para Deus, irmão. Se nós não deixarmos Jesus entrar nesse nível na nossa vida, ele não vai ser, nós não seremos dele. Não adianta vir aqui chorar, levantar a mão. Choro
não comove o coração de Deus, irmão. O que comove o coração de Deus é a nossa rendição para Ele. E isso é demonstrado em frutos, amém? E aí o terceiro ponto para a gente terminar é amor em ação. Amor em ação. E o texto é 12-17. Leia aí rapidinho para eu fazer o fechamento, que já acabou meu tempo. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. Tem razão, sou mesmo. Se eu, senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês então devem lavar os pés dos outros. Calma aí. Um exemplo prático, irmãos, para a nossa vida, para você sair daqui e falar: Senhor, entendi. O que eu preciso fazer? Ajudar uma família em dificuldade? De repente, no seu trabalho, você encontra uma pessoa ali que está precisando de uma amizade e que muitos não querem ser amigo dele. Se você está lá, seja bem-vindo ao time de Jesus. Você foi chamado para ser amigo de quem todos rejeitam. Então, talvez seja você emprestar a sua amizade, o seu tempo. Às vezes vai te custar, porque às vezes a pessoa é chata, irmão. Ah, mas você às vezes a pessoa é chata. E tu acha que você é legal? Desculpa, irmão, saiu sem pensar aqui. Mas isso passa por mim, tá? Isso passa por mim. Porque eu não penso de você, não, eu penso de mim. Então, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua casa, quem está precisando de ser amigo? Olha aí, esse é um exemplo de serviço em ação. Ajudar alguém em dificuldade, ser amigo de alguém no trabalho que ninguém quer ser, né? Visitar enfermos. Ah, tem uma pessoa doente, que opa, vou lá visitar ela. Olha aí uma coisa que Jesus ama. Porque ele mesmo falou: ó, quando eu tive doente, você me visitou. Jesus falou isso. E tantos outros, né? Servir nos bastidores da igreja. Servir aqui para ajudar que essas reuniões aconteçam. Servir nos ministérios aqui. Ajudar pessoas aqui dentro. Chegar aqui e ao invés... Entenda, todos nós estamos aqui para receber de Deus, amém? Mas nós estamos aqui para dar também. Então, às vezes aqui o irmão só está esperando que eu vá lá orar com ele. Para que eu o abrace, para que ele sinta o amor de Deus através da minha oração. Através do meu abraço. E quantas vezes a gente só entra aqui para chegar, levantar a mão e ir embora, não é verdade? Então, isso são formas simples e práticas de como servir a Deus no nosso dia a dia. Amém? Então, a conclusão, versículo 34 e 35. Vai lá. E aqui a gente termina. Vou entrar 5 minutos de atraso agora. Então, 50 minutos. Glória a Deus. Aí Jesus termina falando assim: eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Para aí, por gentileza. Irmão, todo discípulo de Jesus precisa viver e sentir o amor de Deus por ele. Por ele, por você. Você mesmo que está me ouvindo aí. Se você ama Jesus, você não... Antes de você querer fazer as coisas, você precisa sentir no seu coração o que Deus fez por você. Você precisa achar que aquele Cristo lá, crucificado, era uma obra de amor na minha vida. Como eu vos amei. Deus chama a gente em primeiro lugar para ser alcançado pelo amor dele. Para ser alvo do amor dele. Ele não quer que você saia fazendo as coisas, ele quer que primeiro você pare. Se precisar parar para rever tudo aquilo que você aprendeu de igreja, faça isso agora. Eu precisei fazer isso, irmão, depois de um tempo na minha vida. A hora que eu cresci na igreja, irmão. Eu precisei parar e falar: peraí. O que Jesus quer de mim? O que eu preciso entender que eu ainda não entendi? Por quê? Porque eu estava religioso. Eu era um religioso. Eu achava que eu tinha que me santificar para ser salvo. Eu achava que eu tinha que fazer o que é certo para Deus me aceitar. Eu achava que eu tinha que fazer o que era bom para não ir para o inferno. Quando eu parei e caí em mim, eu percebi que isso estava tudo errado. Está tudo errado. E está tudo mesmo. Às vezes minha esposa fala: tu é generalista, para de falar que está tudo. Nesse aspecto está tudo errado mesmo. Então, se você não tem a ideia do amor de Deus, do que Cristo fez por você, é melhor que você pare e peça a Deus para que Ele revele isso para você. Pare e vá para o Evangelho ler Jesus de novo, ainda que você tenha lido a vida inteira. E vai continuar lendo até você morrer. Por quê? Primeiro é em nós. Primeiro é em nós, para depois ser através de nós. Não é o contrário, irmão.
Não é o contrário. Quem de fato entende o que Deus fez por ele, não vive mais para si mesmo. É uma luta, mas a gente não vive mais para nós mesmos. A gente não vive mais só para o Saulo ou só para a minha família, para aquele mundinho, não. Alguém precisa ser tocado por aquele amor que me alcançou. Então, primeiro é em nós. Então, Jesus coroa tudo o que ele estava fazendo com esse ensino. Um novo mandamento baseado não mais apenas na lei. Lembra qual era a lei? Ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Só que não, cara. Agora ame os outros como eu te amei. Então você precisa viver o amor de Deus. O processo do discípulo, todo discípulo precisa primeiro receber e sentir o amor de Deus. Ou seja, buscando compromisso com Deus em oração, irmão, não tem como. Não tem como eu sentir o amor de Deus se eu não parar um pouco do meu dia para estar sozinho com Ele, para estar sozinho ouvindo louvor com o meu Pai, para estar lendo a palavra, para estar me alimentando, porque não tem como. Eu só sei que Deus me ama porque está escrito aqui, né? Para que eu viva isso de forma pessoal. E isso vai transbordar, né? Vai transbordar o que Cristo fez por nós, e nós teremos força para colocar esse amor em prática. Exatamente como nós fomos amados. Amém, irmãos? E para terminar, pode ficar de pé. A marca registrada de quem segue a Cristo não são os títulos, mas é o amor demonstrado na prática diária. Não é título. Deus não vai chegar lá em cima e perguntar: Saulo, qual foi o título que você alcançou lá na CCR? Eu fui o pastor presidente. Ele não está nem aí para isso, irmão. Ele não está nem isso como forma de título. Mas ele vai falar: Saulo, o que você derramou na vida de alguém? E às vezes vai ser na vida de uma pessoa só, irmão. Mas você alcançou aquela vida. De alguma forma, aquele amor que te alcançou transbordou, né? E aí Jesus termina, olha que maravilha, meu irmão. Jesus termina o versículo em João 13:35, dizendo o seguinte: nisto, olha o que ele fala: se vocês tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Você entende? E para finalizar, irmão, você entende que hoje a igreja está errada? Como é que nós estamos querendo impactar o Brasil? Através de um governo evangélico. Desculpa falar isso, meu irmão, mas é isso. A gente está querendo ser maioria no Congresso. A bancada evangélica está querendo ganhar o Congresso para estabelecer o reino através de governo. E é isso que Jesus ensinou, irmão? Não é? Talvez, irmão, pode ser quem for que esteja no governo, irmão. Pode ser esquerda, direita, comunista, neoliberal, pode ser qualquer um. Para a igreja, isso não importa, de modo a viver o reino de Deus. Não estou falando que a gente deve não esquentar para a política, não é isso. Mas para a gente ser luz, a gente não precisa do cargo de presidente da República. A gente não precisa de maioria no Congresso, irmão. A gente precisa só fazer isso aqui. Se vocês tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Amém? Vamos orar, irmãos. Pedir a Deus para que Ele nos ajude. Quer falar alguma coisa? Desculpa interromper aqui, o Saulo já ia orar. E quando a Nicole estava orando no momento da oferta, ela orou quase palavra por palavra do que eu orei com uma pessoa. Não foi? E eu senti que eu precisava liberar isso para a igreja só no sentido de estar reafirmando, sabe? Endossando aquilo que Deus está fazendo nessa manhã sobre as nossas vidas. Então, para quem estava um pouco em alguma função ou distraído, quais foram as palavras no final da oração dela? Foi apresentando as vasilhas vazias para serem cheias de azeite. Sobrarão 12 cestos daquilo que Deus tem multiplicado na nossa vida. Apresentando os
os 5 pães e os 2 peixinhos para multiplicação. E essa multiplicação, agora minhas palavras, vão ser feitas ao dividir do pão. Você vai estar dividindo com o outro e vai parecer que não vai sobrar para você, só que vai multiplicar. Quando você dividir o seu pão, vai multiplicar. Sejam férteis, multiplicai-vos, sejam fecundos. Multipliquem-se. Multiplique a semente da sua sementeira, o pão, o azeite, a farinha, não vai faltar. Deus vai trazer uma multiplicação sobrenatural, uma fertilidade sobrenatural. E enquanto eu orava ali pela irmã, eu falava assim: Senhor, não me faz me envergonhar das minhas próprias palavras. Porque é o Senhor que está escrevendo, é o Senhor que está falando. E a gente profetiza de acordo com a boa vontade de Deus. Amém? Antes de passar para o Saulo, eu vou orar ainda. Senhor Deus, Pai, nós nos submetemos à mão do Todo-Poderoso. Porque a seu tempo devido o Senhor nos exaltará. A exaltação não vem do mundo, não vem de títulos, não vem de padrões humanos, mas a honra vem de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos num mês onde temos falado sobre a libertação. A libertação, Senhor, de paradigmas, de paradoxos, daquilo que nos prendem a nossa mente, cadeias mentais, para que a gente possa pensar como Cristo, agir como Cristo, ter a mesma atitude, padrão mental daquilo que houve em Cristo. Nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de governo e não de cauda, de cabeça e não de cauda. Senhor, em nome de Jesus, traz sobre nós, Senhor, o governo e o domínio que está sobre os céus. O reino dos céus venha, venha. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu apresento cada uma das mãos aqui, Senhor. O Senhor vai encher de azeite a sua mão. O Senhor está enchendo de azeite agora a sua mão. E a sua mão vai pingar de óleo. A sua mão está pingando de óleo. E a unção é a capacitação para você fazer acontecer, produzir, multiplicar, render. Em nome de Jesus, Senhor, eu decreto aquilo que o Senhor já escreveu, já falou. Sejam férteis. Multipliquem-se, sejam fecundos, haja luz, haja poder de Deus, num nível jamais experimentado, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Nesse momento, vamos orar, irmão. Tira esse momento agora aqui, que a Nathalie vai estar cantando esse louvor, para refletir sobre tudo que foi falado, a Stefani falou também, e que você e eu possamos nos apresentar diante de Deus, simplicidade, irmão, mas que essa palavra produza em nós uma entrega, porque Deus, Ele está esperando essa resposta nossa, irmão. Então se coloca diante de Deus nesse momento, da sua forma, do seu jeito, mas fala com Ele em oração. Se você nunca fez isso, coloque suas palavras, comece a praticar isso, falar com seu pai. Então, enquanto a Nathalie ministra aqui, vamos tirar esse momento para a gente orar, para a gente refletir nessas palavras, em nome de Jesus. Nuvens carregadas estão, a chuva será está por vir. Clamamos pelas portas do céu. O Espírito está pronto para agir. Tanta fome ao derramar, tanta sede ao transbordar. Tragam suas vasilhas sem fim. Tanta fome ao derramar, sede a transbordar. Tragam suas vasilhas sem fim. Te desejamos, te ansiamos.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda cada um de nós aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, entra, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. O Senhor já está em nós. Nos ajude, Senhor, a quebrar, Senhor, cadeias que prendem ainda na nossa mente, Senhor. Achando que nós não somos dignos. Achamos, Pai, que nós não somos importantes. Senhor, que o Teu amor, Pai, entre, Senhor, e quebre essas cadeias e essas barreiras no nosso coração. Senhor, que essa palavra hoje acenda uma chama no nosso coração, Senhor. Acenda, Senhor, aqueles que estão desanimados, tristes. Aqueles, Senhor, que estão desesperançados, Senhor. Achando que a sua existência não tem sentido. Ou, Senhor, que já fizeram muitas coisas erradas. Ou que já estão velhos, sei lá, Senhor. Pai, cada um de nós aqui tem propósito. Cada um de nós aqui o Senhor deseja usar ainda intensamente, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que quando o Senhor se derramaria sobre nós, os velhos sonhariam, Senhor. Os velhos, as pessoas idosas tocadas pelo Teu poder voltariam a sonhar, Senhor. Toca, Senhor, em pessoas aqui. Toca em nós, Senhor. Tua palavra diz que os jovens seriam pessoas de visão. Toca nos jovens aqui hoje, Senhor. Pai, nos coloca de volta no Teu chamado, Senhor. Todo pensamento contrário ao Teu seja quebrado na nossa vida. Em nome de Jesus, pelo poder do sacrifício e da ressurreição de Cristo, Senhor. Que hoje seja um novo início nas nossas vidas, Senhor. Um momento, Pai, de cadeias sendo quebradas. Deus, pecados sendo quebrados. Limitações sendo rompidas, Senhor. Que possamos ser cheios de fé, de coragem. Senhor, cheios do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Cada um aqui, Pai, tem propósito. Cada um aqui tem importância, tem valor para Ti, Senhor. E cada um aqui, Pai, é uma bomba no reino dos céus, Senhor. É alguém com extremo potencial por causa do Teu Espírito que habita em nós, Senhor. Ajuda cada um aqui, Deus, a vencer, a avançar, Senhor, no Teu propósito. Assim nós oramos e Te agradecemos, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor, Pai. Que, Pai, encobre uma multidão de pecados, Senhor. Obrigado porque o Senhor, Pai, nos revela graça sobre as nossas vidas. Misericórdia e graça todos os dias, Senhor. Nos levanta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E nos ajuda, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Queríamos chamar aqui a pastora Zilda, que está fazendo aniversário. Hein, pastor? Alguém mais faz aniversário em abril? Maio é só semana que vem. Hein, pastor? Hein, pastor? Pastor é uma bênção na nossa vida. Uma mulher de oração, amém, irmãos? Pastor Sérgio, por gentileza, passa a palavra para o pastor principal. Principal não. Aí você tá querendo quebrar o... Acabou de ministrar, ué? Pastor presidente. É. Pastor principal é Cristo, amém? Ele é o pastor e bispo das nossas almas. É uma alegria a gente poder... Em primeiro lugar, como Saulo falou, antes de nós o servirmos, ele nos serviu. Ele serviu com a sua própria vida, amém? Assim tem sido a vida dessa irmã querida, pastora no ministério, servindo ao Senhor, servindo a todos nós. É importante a gente ressaltar, embora talvez muitos de nós tenhamos dificuldades, porque sabemos que tudo que nós temos recebido do Senhor. Mas a Bíblia tem nos ensinado a honrar, amém? Dar honra a quem tem honra, amém? Talvez essa irmã aqui, que talvez você não conheça tão de perto assim, ou se conhece, né? Às vezes não sabe tantas vezes, né, de algumas realidades, mas eu quero aqui testemunhar para vocês o quanto a Zilda é uma pessoa fiel ao Senhor. Irmão, lutas e lutas, como todos nós, amém?
e não é diferente da sua vida. Mora distante, né? Não só pela distância em si, mas a gente sempre tem falado isso, né? Ela mora, né, numa ladeira e que não é tão fácil de chegar, sabe, condução assim, porque acima da onde ela mora, né, existe um movimento que a gente sabe como é que funciona essas coisas no Rio de Janeiro, né? Como todos nós aqui somos cercados por essa realidade, e às vezes, talvez muitas vezes, pela dificuldade, isso não a impede de sair da onde mora, andar até um certo ponto para pegar uma condução. Você pode até achar que isso é pouco, mas eu vou te dizer, nada passa desapercebido diante dos olhos daquele que tudo vê. Como foi falado de semente nessa manhã, muitas vezes ela tem derramado da sua sementeira, como vida daquilo que ela tem recebido do Senhor, para derramar sobre nós como igreja, servindo com dedicação, amor. Às vezes você pode olhar e falar assim, o que ela faz tanto assim, o que ele faz tanto assim? Irmãos, só nossa presença, ela pode colocar o inferno em risco. Em que sentido? Porque quando nós estamos presentes, foi o que Jesus disse. Jesus declara, sabe, lá no livro de 1 João, não sei se direito se 1ª, 2ª, 3ª João, a Bíblia vai dizer que quando Jesus está presente, a ação dele faz com que o inferno estremeça, que o inferno seja abalado, às vezes através da nossa vida, num lugar, num momento específico, num ponto específico, faz com que o inferno não olha para nós, olha para aquilo que está em nós. E essa irmã tem representado isso no nosso meio. Tivemos na semana passada, se eu não me engano, retrasada, né, visitando a Zilda, acabou de perder um irmão, né, acabou de perder, né, uma cunhada, um cunhado, desculpa, também cunhada também, e mesmo assim, sabe, firme, constante no Senhor, porque Ele tem sido o sustento dela. Eu queria honrar a vida dela, sabe, o seu esforço, o seu trabalho, o seu serviço, sua dedicação, tantas vezes chegando, mesmo morando muito mais distante que muitos de nós, chegando antes. Às vezes, quando ela precisa sair rápido, ela vem e diz, eu preciso sair, porque eu preciso cuidar disso, daquilo, outro. Eu falei, ô minha irmã, eu vou dizer a vocês, isso faz diferença, viu? Como discípulos no ministério, no serviço de Jesus. E pessoas como ela, sabe, tem sido uma coluna para nós como família da fé. Nós queremos realmente orar, porque só o Senhor pode retribuir aquilo que, sabe, ela tem dado, e tantos de nós aqui, amém? Queria que você estendesse suas mãos para cá. Desculpa tomar esse tempinho aqui, mas isso é importante para nós declararmos diante do mundo espiritual